volta, eu vou continuar comentando sobre o livro Ler, Escrever e Resolver Problemas, que foi organizado por Katz Muller e Maria Diniz. Neste vídeo eu vou comentar sobre dois capítulos. O capítulo 4, que é intitulado Resolução de Problemas e Comunicação, e o capítulo 5, que é intitulado Os Problemas Convencionais nos Livros Didáticos. Ambos os capítulos eles foram escritos por Maria Diniz, e eu decidi comentar sobre os dois no mesmo vídeo porque eles estão bem conectados entre si, para além da proposta do livro como um todo. Mas antes de tudo, como sempre eu faço, eu vou pedir para que você deixe um like para o vídeo, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se aqui no canal pela marca d'água. Você também pode ativar o sino para receber as notificações das futuras publicações. Aqui nos cards eu vou deixar alguns vídeos que eu já publiquei até aqui, é só clicar, mas acessando o canal vocês assistem a todos os outros que já foram publicados. E dessa maneira, a gente fortalece aqui no YouTube mais um espaço, tanto para divulgar quanto para refletir sobre a educação matemática. Eu vou começar comentando sobre o capítulo 4, no qual Maria Diniz ela vai apresentar uma proposta que é intitulada Perspectiva Metodológica de Resolução de Problemas. Mas antes de apresentar a proposta em si, a autora traz para o início do texto um panorama geral das pesquisas envolvendo a resolução de problemas até o momento em que o livro foi publicado lá em 2001. Principalmente porque esse panorama, essas referências influenciaram na construção da proposta apresentada pela autora. Então, ela vai recuar em duas décadas, a de 1980 e depois 1990. Na década de 1980, Maria Diniz traz a referência de Branca para sinalizar que naquele período a resolução de problemas era vista como era descrita dentro de três concepções: resolução de problemas como meta, resolução de problemas como processo e resolução de problemas como habilidade básica. Eu vou tentar descrever um pouco sobre cada uma dessas. Concepção meta. Nessa concepção, a resolução de problemas ela é alvo do ensino de matemática, ou seja, a gente ensina a matemática para resolver problemas. E de acordo com Maria Diniz, essa era uma concepção que foi dominante ali no período antes do movimento da educação matemática, mas mesmo depois desse movimento, predominava no universo dos matemáticos, dos cientistas. Eu acredito que se a gente trouxer agora para 2020 essa reflexão, a gente vai concordar. Existe sim ainda esse predomínio dentro do universo dos matemáticos, dos cientistas, e até do processo da prática docente da matemática ainda existem alguns pontos específicos. Concepção processo. Nessa concepção, a resolução de problemas ela é vista como um processo pelo qual o estudante vai buscar, utilizar, aplicar conhecimentos anteriores para resolver novas situações. Nessa concepção, Maria Diniz sinaliza que surgem algumas características. Vai surgir, de acordo com a autora, a classificação de tipos de problemas, tipos de estratégias de resolução, esquemas de passos a serem seguidos para melhor resolver problemas. Maria Diniz chama a atenção para o seguinte também: nessa concepção, o ensino é centrado na resolução de problemas e a partir dessa resolução desses problemas, como consequência, a gente consegue aprender matemática. Chegamos então na terceira concepção, habilidade básica. Essa é uma concepção que, de acordo com Maria Diniz, a resolução de problemas ela é vista como uma competência mínima para que a pessoa consiga ser inserida no mundo, na sociedade como um todo. Mas essa concepção ela também apresenta algumas características específicas. Ela precisa estar vinculada a um conhecimento, a um conteúdo específico, conhecimento específico. Precisa também apresentar diversos tipos de problemas relacionados a esse conhecimento específico e, de acordo com a autora, tem que ter também diversos métodos de resolução para que se alcance a aprendizagem de matemática. O que é que Maria Diniz diz depois dessa reflexão sobre as três concepções? Nós não podemos excluir elas entre si. Na verdade, elas representam momentos diferentes das pesquisas envolvendo a resolução de problemas, e essas concepções elas refletiram nos currículos, nos materiais didáticos e também nas orientações de ensino. A autora chama a gente para a década de 1990, quando foi, de acordo com Maria Diniz, um período no qual a resolução de problemas ganha uma nova dimensão, que é a resolução de problemas como metodologia para o ensino de matemática. E essa metodologia ela é composta por um conjunto de estratégias para o ensino e o desenvolvimento da aprendizagem da matemática. Aí Maria Diniz chama a gente para o link intitulado, para o tópico intitulado Nossa Concepção de Resolução de Problemas, que é quando ela vai apresentar de fato a perspectiva intitulada, a proposta intitulada Perspectiva Metodológica de Resolução de Problemas. Ela vai apresentar inicialmente como foi a escolha da expressão. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse recorte um pouco maior para que vocês possam ter uma percepção como um todo. Mas, em geral, em síntese, a autora diz o seguinte,
que a perspectiva metodológica de resolução de problemas, ela não vai se ater apenas a aspectos puramente metodológicos. Ela também vai abranger, vai incluir, de acordo com a autora, uma postura frente ao que é ensinar e do que significa aprender. E a autora também vai chamar o seguinte: a perspectiva metodológica de resolução de problemas vai romper com uma barreira de só utilizar problemas convencionais no caminho, na perspectiva da resolução de problemas. E aí ela vai falar um pouco sobre esses problemas convencionais. Como eu acho que a gente já conhece um pouco, eu vou deixar na descrição do vídeo o recorte pelo qual Maria Diniz apresenta as 6 características dos problemas convencionais. Aí na sequência ela vai dizer o seguinte: se a gente usa só problemas convencionais num trabalho com a resolução de problemas na escola, a gente pode possibilitar que os alunos tenham alguma fragilidade, alguma insegurança quando se depararem com problemas diferenciados, com situações diferenciadas. Eu acredito que todos nós concordamos com isso. Eu já vou pular para a parte na qual a autora vai apresentar 3 características da perspectiva metodológica da resolução de problemas. A primeira delas é a seguinte: a gente precisa considerar que o problema é toda situação que pode ser problematizada. Então, ela vai dar alguns exemplos, né? A gente pode pensar em atividades planejadas, jogos, busca e seleção de informações, resolução de problemas não convencionais e também convencionais. O que a gente precisa ter como meta é que nessa questão de buscar problemas que possam ser problematizados, é possível que seja permitido a investigação desses problemas. Essa é uma característica. Aí a autora apresenta um exemplo de uma atividade que foi desenvolvida no seu trabalho lá, e chegamos na segunda concepção. A segunda característica da perspectiva metodológica de resolução de problemas são 4 ações que compõem essa característica. O que é que Maria Diniz diz? Nos problemas tradicionais, eles são restritos a duas ações: propor situações problema e resolver as situações problemas. Na perspectiva metodológica de resolução de problemas, ela também vai acrescentar vai incluir mais 2 ações além dessas: questionar os problemas obtidos e questionar a própria situação inicial. Dessa maneira, de acordo com Maria Diniz, é possível fazer uma análise mais qualitativa da situação problema. Eu vou deixar na descrição do vídeo um pouco sobre isso. E a terceira característica vai estar não restrita, mas está voltada para o planejamento cuidadoso, no sentido de que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai planejar um momento voltado para a perspectiva metodológica de resolução de problemas, porque a gente precisa ter um problema que tem um objetivo a ser alcançado. Sem um objetivo a ser alcançado, meio que perde sentido de estar desenvolvendo a atividade. Então, esse planejamento cuidadoso sintetiza a terceira característica da perspectiva metodológica. A autora também vai falar que a gente não pode separar conteúdo e metodologia. E eu vou deixar na descrição do vídeo o que é que Maria Diniz discute sobre conteúdo para que vocês possam refletir. Aí a gente vai chegar num tópico no qual Maria Diniz vai falar sobre a comunicação e a perspectiva metodológica de resolução de problemas. Ela vai trazer para a discussão muito do que a gente já discutiu nos capítulos anteriores sobre a comunicação e matemática. É preciso que, junto com a perspectiva metodológica de resolução de problemas, a gente use a oralidade, o pictórico, o texto, tudo isso para articular e mobilizar o cognitivo dos estudantes, no sentido deles aprofundarem a construção de conhecimento, no nosso caso, matemático. E ela vai falar, vou fechar esse capítulo com a seguinte referência na íntegra. É preciso que o aluno se perceba como ser pensante e produtor do seu próprio conhecimento. Eis que chegamos no capítulo 5, que é intitulado Os Problemas Convencionais nos Livros Didáticos, como eu disse no início do título do vídeo, mas eu não vou me ater muito ao meu roteiro não. Em síntese, ele é bem pequeno, só são 3 páginas. A autora fala o seguinte: quando a gente pensa em problemas textos da matemática, a gente sempre lembra dos problemas apresentados nos livros didáticos. E esses problemas tendem a ser convencionais. Então, o que ela propõe é que a gente problematize e confronte esses problemas dos livros didáticos, no sentido de tornar esses problemas, confrontar esses problemas dos livros didáticos com problemas não convencionais, no sentido de tornar a aula, esses problemas investigativos, investigue esses problemas. Como isso? Ela apresenta alguns exemplos. Eu vou deixar, alguns detalhes também, eu vou deixar na descrição do vídeo. É mais ou menos isso, a gente pega um problema do livro didático e a gente começa a questionar esse problema também.
onde pode deixar que o aluno resolva esse problema, mas a partir daí a gente começa a questionar, mudar um pouco esse problema, trazer um problema parecido, mas que não seja convencional, e a gente vai confrontando e problematizando no sentido de possibilitar com que o aluno aprofunde, mobilize seu cognitivo para estar aprofundando a construção do conhecimento matemático. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido sintetizar. É muito difícil porque são muitos detalhes, mas às vezes a gente até se perde, mas enfim. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Vamos seguindo aí para o capítulo 6, uma hora dessas eu posto. Valeu, tchau, tchau.